É sempre muito honroso estar nesse lugar. E eu quero partilhar algo que vem no meu coração desde o convite do pastor Jairo. E eu quero dizer para os irmãos que é uma palavra simples e com muita responsabilidade e temor. A gente corre o risco, às vezes, de pecar, de querer impressionar, de querer fazer algo que vai além do nosso cotidiano. Mas nessa manhã, irmãos, eu queria partilhar algo, e eu sei que o pastor Jairo vai entender o meu coração nessa manhã. Parte do que eu quero falar nessa manhã é um testemunho. Segunda vez que eu estou aqui, e eu não queria que os irmãos me rotulassem como um pastor que sempre tem uma história para contar. Eu sou muito aplicado aos estudos, à teologia. Mas estar nesse lugar, irmãos e irmãs, é estar num lugar onde Deus originou uma bênção indizível. Foi nesse lugar, no dia 7/7 de 2007, ao 7º dia da semana, às 7 horas da noite, Gisele e Marcos dá 7 letras para cada lado. Você acredita nesses negócios ou não? É só para dizer que Deus é perfeito, detalhista, e essa é dos meus stand-ups da vida. E estar aqui, então, irmãos, é estar diante de um lugar extremamente abençoador. 72 anos de depósitos de oração no altar do Senhor. É uma igreja que há 72 anos... Vi isso nessa manhã, ouvi isso nessa manhã, e fico feliz com o Senhor da igreja, porque eu estava tímido, porque a palavra é muito simples, e eu vi as canções, as orações, e o Senhor foi confirmando no meu coração o que eu gostaria de partilhar nessa manhã. Eu quero ler com a igreja, Salmo 134, 3 versículos, mas que traz consigo uma jornada profunda, intensa, e os acadêmicos, as pessoas que gostam de teologia. Samuel foi meu contemporâneo de seminário, e o Samuel disse: eu só quero saber teologia, eu não vou ser pastor. Então imagina, pastor Jairo é meu pastor desde a infância. Mas eu trago algo no meu coração nessa manhã, sobre algumas coisas que são profundas e intensas nesse salmo. E antes eu queria agradecer o pastor Jairo pelo acesso, pela amizade. A família dele é bênção demais para minha casa. Ficaria dias contando histórias e experiências que vivi com este pastor. E agradeço o conselho da igreja, que confia no pastor de trazer esses garotos aqui. Irmão, irmã, ainda sobre a lente do texto. Talvez você saiba disso, talvez é a primeira vez que você ouça, mas nós estamos aqui num campo de salmos de romagem. Salmo 120 até o 134 são romagens. Questões técnicas, mas eu não vou me ater, porque tem algumas coisas específicas nesse texto. E eu queria que você mergulhasse nessa perspectiva. Quando falo de romagem, estou falando de um povo saindo das suas casas e indo até Jerusalém para cultuar o Senhor. Uns saindo de perto, outros de longe. E aí a provocação nos salmos de romagem, porque esse povo entende que a igreja, o templo, o tabernáculo é o lugar em que o Senhor ordena as suas bênçãos. Isso está no 133. E aqui a provocação da teologia sobre a romagem é o que fazer até encontrar plenamente com o Senhor. Nós cantamos aqui: perto quero estar, não importam circunstâncias, falamos muito da graça de Jesus, e até nos encontrarmos plenamente, na plenitude com o Senhor, o que fazer? Desafios, sequestros, roubos, porque andar pelo deserto é correr o risco de morrer, de virar escravo. Então, do 120 até o 134, as canções, a poesia está desafiando o povo a olhar para os montes, de onde virá o socorro. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E há uma construção social teológica do povo, indo até o encontro do seu amado. Tudo bem, irmãos?
Essa é a perspectiva e a ótica, porque parece que já está pronto, e quando a gente vê isso aqui, a gente acha que é ir e vir e está tudo bem, mas não é tão simples assim. Então, o Salmo 134 encerra esse período de transição, de trânsito, de fluxo. O povo chegou, ou o povo está voltando e chegaram às suas casas. O Senhor fez uma grande jornada e uma grande aventura com o seu povo. Tudo bem, irmão? Porque quando eu mergulhar no texto, eu quero que você entenda 3 coisas da jornada da vida. 72 anos de oração, 72 anos de legado. Eu queria então que você olhasse comigo uma expressão forte, e ainda sobre questões técnicas. Eu aderi à escola expositiva experiencial, textual. Eu vou pegar uma palavra do texto que arde no meu coração nessa manhã. Tudo bem? Desculpa ser tão técnico, é só porque são 3 versículos e verdades eternas para aquecer o nosso coração nessa manhã. Bendize ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. E assim esse povo caminha no deserto. Assim esse povo faz o seu trânsito para adorar ao Senhor. E eu queria então, irmão, irmã, chamar a sua atenção sobre a motivação de levantarmos as mãos. Por que levantar as mãos? É só um ato? É só teatro? É só algo pedagógico para os nossos dias? Parece que o texto está nos convocando a essa expressão de adoração máxima ao Senhor, de intimidade com o Senhor. Tem um texto do Tim Keller, o texto se chama Experimentando a Intimidade com Deus, e ele vai dizer que o relacionamento com Deus é de extrema vulnerabilidade, mas também é algo extremamente poderoso. E quando é que nós temos isso? Para a nossa tradição, para o nosso jeito de ser crente, a oração é um meio de graça. Temos 4 meios de graça, e a oração é um deles. E aí, meu irmão, minha irmã, eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas que vai no meu coração nessa manhã. O povo caminhando no deserto, o povo na sua jornada e na sua trajetória. E eu queria pedir permissão para os irmãos para contar um breve testemunho que é gigantesco. Ontem o Senhor pela manhã me fez chorar no carro com a minha família. 7 de março, esse 7 é só coincidência, de 2014, eu fui para o trabalho, e no meio do caminho, tem uma série de coisas de stand-up nessa jornada, mas chegando perto do trabalho, eu sofri um acidente seríssimo de moto. Uma fratura exposta. Tem alguém aqui que é da área de saúde, ele tem? Da fisioterapia? Não, né? Porque eu ia dar a expressão aqui para ver se alguém fala, ixi, doeu então, para valer. E próximo de chegar ao trabalho, eu bati a motocicleta num carro, o carro quase passou perto, e eu tive uma fratura exposta no braço direito. E quando eu chego na Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, os médicos dão o nome da enfermidade para aquela fratura. Tríade infernal. É o nome da doença. Se tem inferno na conversa, irmão, se tem tríade infernal, é porque deve ter doído um pouco. A fratura exposta, o braço direito ficou refletido, então a mão direita ficou igual à mão esquerda. E aí tem uma série de coisas que são para contar uma roda no jantar, que a gente transformou isso em diversão na nossa casa. E fiquei 16 dias internado. E a fratura foi terrível, tive que fazer uma série de cirurgias. Mas teve um momento muito crítico nessa história toda. Estou tentando sintetizar na minha cabeça, um momento muito crítico nessa história, em que o médico diz, eu sou diabético, eu sofro, luto com essa enfermidade, então você sabe do que eu estou falando. Cicatrização é difícil, processo de recuperação é extremamente terrível.
e eu estou com a tríade infernal no braço direito, ou seja, vai levar tempo para recuperar, e o médico preocupado com infecção generalizada, ele sugere para a família a amputação do braço direito. Nós vamos arrancar esse braço, é melhor sem braço, como diz a Bíblia, é melhor sem braço do que sem nada. E foi clamor, oração. Eu já volto para o texto, irmão, porque isso me tomou ontem, essa semana, eu pedindo para o Senhor confirmar essa palavra dessa manhã. Foram dias de oração, dias em que eu estava preocupado só com o meu braço. A avó com a esposa foi lá na Santa Casa, recursos terríveis. Dona Palmira comprou um saco de gelo num posto de gasolina, porque não tinha gelo para colocar no braço, e o médico me deu 3 ou 4 dias para recuperar, senão esse era o desígnio, amputação do braço direito. Então eu chorei muito, tive experiências terríveis, não sei se foram alucinações, não quero assombrar os irmãos com o que eu vivi naqueles dias na Santa Casa, mas ontem o Senhor me fez lembrar de algo, e espero não ser tomado da emoção nessa hora, mas ontem eu falei para a esposa, uma moça chega na Santa Casa de Misericórdia, e ela veio das Filipinas, falava um inglês muito ruim, e ela veio para comprar drogas e levar drogas, e ela acabou se envolvendo na Cracolândia, naquela região, e o pessoal do crime fez algo terrível com essa moça, chamado Bia, é assim que ela pronunciava o seu nome, e a Bia, vou chamá-la assim, ela teve as suas 2 mãos quebradas e fraturadas com marretas, porque pegou as drogas e não vendeu, e não deu fim da história. Então ela andava pela Santa Casa de Misericórdia, sem saber falar português e com inglês filipino, e ela andava com as mãos assim, e aquela fratura foi tão terrível, e quem levou-a para o hospital foi um morador de rua, e as atendentes querendo entender o que aconteceu, e ela tentando expressar o que aconteceu, qual foi o volume do acidente, e eu preocupado só com o meu braço, eu vou perder o braço, e as minhas orações eram orações infantis. Senhor, último ano de seminário, Senhor, como é que eu vou batizar a criancinha sem braço? Como é que eu vou fazer partir o pão? Vai ficar feio a minha santa ceia, Senhor. Porque quando a gente está sofrendo, a gente olha só para a nossa luta, para nossos desafios, e eu estou no último período do seminário, olhando e dizendo, Senhor, não vai dar para levantar o cálice e usar microfone. Por isso, o Felipe falou, pastor, você quer o microfone da Xuxa? Eu falei, não, eu quero esse para segurar aqui. Desculpa as minhas digressões. O fato é que a moça não conseguia expressar as suas dores e o que tinha acontecido, e eu percebi que ela estava falando inglês, e não que eu seja tão bom nisso, mas eu me aproximei dessa moça, perguntei se eu podia ajudar, e aí, como ela percebeu uma ancoragem na jornada comigo, ela então virou a minha grande companhia da Santa Casa de Misericórdia. Só que eu não queria, porque olhar para as mãos dela era terrível. Ela estava com os dedos todos fraturados, então ela ficava assim, e precisava de alguém para dar comida, alguém para fazer as coisas. E ela estava na ala masculina agora, porque o único que fala inglês é esse cara que está para perder o braço. E eu olhando para essa cena toda, e aí uma bela noite, a esposa sabe o que isso quer dizer, eu estou deitado, dormindo, ela chega na minha cama, olhando, imagina a cena, olhando com aquele olhão para cima de mim, e fala, please, help. Eu falei, eu morri e fui para o inferno. Como é que pode essa mulher? E aí eu lembrei que eu estava auxiliando a Bia, ela queria ir ao banheiro, queria que acendesse a luz. E eu falei, Senhor, tira essa mulher de perto de mim, Senhor, eu não tenho como cuidar. E ontem, no carro, o Senhor me fez lembrar. E eu falei para a Gi, essa semana eu estava um pouco com questões de alma, olhando, e pedindo para o Senhor confirmar algumas coisas. E o Senhor me fez lembrar o nome, a cidade das conversas que eu tive com a Bia, na Santa Casa de Misericórdia, nos dias mais terríveis de 2014, último ano do seminário. Eu pegava trem com você, Juninho, nessa época? Porque eu sempre fui de moto, mas aí eu não sei se eu estava engessado ou não. Irmãos, a história é longa,
engraçada em alguns termos e doídas em outras. O que eu quero trazer para o seu coração nessa manhã é que ontem no carro eu falei para a Gi, Gi, essa semana faz 11 anos dessa história, e que eu não quis contar, não quis testemunhar de tantas coisas que o Senhor fez naqueles 16 dias. Mas o Senhor ontem no carro me fez lembrar e disse para mim algumas palavras que eu não sei expressar, e depois eu fui escrever e descobri que é o idioma dela. E o Senhor me fez lembrar de que essa moça voltou para a sua terra, e lá na sua terra, eu não sei quem é, só sei desses pequenos detalhes, e o Senhor me fez lembrar ontem, e a Sara e a Maitê falou: mãe e pai, vocês estão chorando por quê? Eu falei: porque a gente lembrou de algo poderoso do Senhor. Levante as mãos santas, é isso que diz o Salmo 134. Vocês que assistem na casa do Senhor, levante mãos santas. E eu falei: será que a Bia está levantando as mãos? E aí eu lembrei do médico dizendo: nós vamos amputar, e eu lembrei da minha oração infantilizada, dizendo: Senhor, eu quero levantar as mãos na casa do Senhor. E aí o texto foi tomando lugar no meu coração, e é sobre isso então que eu quero olhar 3 aspectos dessa jornada. E o Senhor me fez ontem lembrar e ver e ouvir 3 palavras. Sou presbiteriano independente, tenho essa jornada igual a nossa, 72 anos, sei da nossa espiritualidade, mas ontem tive uma experiência com o Senhor em que Ele falou 3 palavras, e eu fui colocar na internet para ver o que dizia aquelas palavras, e as palavras diziam: o Senhor está sendo adorado, e o Senhor está repercutindo aquilo que foi feito no tempo de luta, de choro. E eu falei: Senhor, tomara que a Bia esteja testemunhando dos teus poderosos feitos. Irmãos, irmãs, o texto me faz pensar em 3 coisas. O braço não foi amputado, ele tem restrições. Eu fui tirar a habilitação, e aí a moça renovar a habilitação, ela quis tirar a digital, e o braço não vira, ele está fixo. E aí a moça: está com medo? Eu falei: não, moça, eu sou doente, eu sou PCD. Depois um dia eu conto a história. A Gisele quis arrumar um emprego para mim como PCD. Eu cheguei em casa humilhado. Falei: como que você faz um negócio desse? Tudo bem, irmãos? Eu vou avançar em 3 coisas que o texto me faz refletir nessa manhã. 3 coisas. A primeira é que o versículo 1 e 2 diz assim: bendiz ao Senhor, vós todos os servos que assiste na casa do Senhor, ergam as mãos para o santuário e bendiga ao Senhor, bendizei ao Senhor. E até aqui o Espírito Santo do Senhor tem nos falado através das canções: te louvarei. Nós falamos da graça, nós falamos que por Ele, para Ele, dele são todas as coisas, a Ele a glória. E aí a primeira coisa que o texto está dizendo para mim, e aí hoje fico feliz, porque vi a luta do Eduardo, vi a luta do pastor Jairo, vejo a luta dos irmãos e das irmãs, e aí o Senhor está dizendo para mim, baseado inclusive lá em Êxodo 17, 11 e 12, em que o povo tinha que lutar com Amaleque, e aí o Senhor então está dizendo para mim e para você, irmãos e irmãs, uma evidência muito simples, porque nesse período de luta com o braço, o Senhor nos faz lembrar de que nós devemos ser totalmente dependentes do Senhor. Irmão, irmã, essa expressão parece algo óbvia no nosso coração. Nós somos dependentes do Senhor, nós confiamos no Senhor, e quando estamos aqui, nós olhamos para isso e dizemos: sim, eu dependo, eu confio no Senhor. Só que aí, meu irmão, minha irmã, quando o médico fala: se esse braço não melhorar em 3 dias, nós teremos que fazer algo mais dramático, e aí então o coração toma o nosso lugar, e a gente olha para isso, e a gente vai dizendo assim: puxa vida, o Senhor está deixando eu de lado, o Senhor não está ouvindo a minha oração. E eu sei que o presbitério lá de Novo Osasco, eu sei que muitas pessoas intercederam, e aí, meu irmão, minha irmã, o texto diz para mim e para você que nós devemos ser totalmente dependentes do Senhor. Essa expressão, ela precisa ganhar lugar no nosso coração. O que é ser totalmente dependente do Senhor? Eu quero me ancorar, estou com a Bíblia aqui, de aspecto luterano, inclusive,
E o Lutero vai dizer, eu tenho tanta coisa para fazer, eu acho que você já viu essa expressão, o Lutero fala, eu tenho tanta coisa para fazer, que eu preciso orar pelo menos 3 horas antes de executar aquilo que eu tenho para fazer. Irmão, irmã, a dependência do Senhor nos leva a ter uma vida e uma jornada de oração. E aí eu vou voltar à expressão do Tim Keller. O Tim Keller vai dizer, a oração é esse lugar que nos deixa extremamente vulnerável, porque eu estava olhando e dizendo, Senhor, não há o que ser feito, a não ser a intervenção do Senhor. E a minha cirurgia foi adiada por alguns dias por causa dessa moça. Essa moça tinha que fazer vários procedimentos, porque ela perdeu muita coisa das suas mãos. E os médicos estavam se esforçando para restaurar as mãos da Bia. E por causa disso, eu fui ganhando tempo para que o braço desinchasse e para que a cura fosse tomada no meu coração. Irmão, irmã, a primeira coisa que o texto está dizendo para mim, para você, é que nós precisamos ter uma vida intensa de oração. Amém, igreja? E nessa manhã eu só posso reafirmar pelos olhos da fé que o Senhor tem colhido os depósitos de oração dessa igreja. São 72 anos, irmãos. As portas do inferno não prevaleceu, é a romagem, é o deserto, é a gente às vezes achando que esvaziou, às vezes achando que encheu, às vezes achando que está tudo certo e às vezes achando que está tudo errado, mas os planos e os projetos do Senhor são muito maiores do que aquilo que a gente vê, do que aquilo que a gente percebe. Então o Senhor está nos convocando, a primeira coisa nessa manhã, a termos uma jornada intensa, real. Irmãos, eu nunca orei tanto como aqueles 16 dias em que as dores tomavam conta, em que o coração estava aflito, eu estava temeroso. A segunda coisa, se for possível projetar, eu combinei com a irmã lá do fundo, Hebreus 7, versículo 25. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós servos do Senhor, do que da noite assisti na casa do Senhor. O profeta e o escritor de Hebreus está repetindo essa história. Jó, no capítulo 42, versículo 10, ele vai interceder pelos seus amigos, você já sabe disso. E a segunda coisa que vai no meu coração nessa manhã é sobre nós nos colocarmos na condição de intercessores. Amém, igreja? Uma coisa parece que está conectada à outra, e está, mas a gente olha na nossa oração, na nossa jornada de oração, e aí a gente coloca a gratidão, e aí depois a gente ora. Eu vou falar pelas pessoas que eu tenho acesso, e por mim mesmo, como a nossa vida de oração é pobre, como a nossa vida de oração é simplória, como as palavras às vezes são repetidas. O versículo 2 ainda está dizendo para mim e para você, erguei as mãos santas para o santuário e bendizei ao Senhor. Irmão, irmã, nós precisamos, em nome de Jesus, levantar as nossas mãos em intercessão. Essa é a expressão que Deus coloca sobre a vida de Moisés no deserto. Deus já usou a vida de Moisés no deserto, já tirou o povo do Egito, o povo já está caminhando e vendo a glória do Senhor, mas ainda assim, lembram-se dos episódios em que as serpentes estavam mordendo, picando e trabalhando sobre Israel? E aí então o Senhor pega e pede para que Moisés fique com as mãos estendidas, intercedendo, porque todas as vezes que Moisés baixava a mão, a morte ascendia sobre Israel. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer, irmão, irmã, que às vezes o deserto é tão intenso, quer dizer que às vezes a dor é tão intensa, que a gente não consegue orar por nós, quiçá orar e interceder pela igreja, pelos ministérios. A minha casa está tão destruída, os meus filhos estão tão distantes, a minha vida está tão arrasada, e aí o Salmo 134 é essa expectativa do Senhor Deus, dizendo, erguei as mãos. O Apocalipse vai dizer que o Senhor colhe as orações dos seus,
Por isso, irmão, irmã, a segunda coisa que eu queria chamar a atenção dessa igreja nessa manhã é que nós continuemos como intercessores. A gente precisa sair um pouco dessa esfera da nossa própria perspectiva, do universo umbigo, olhando para nós mesmos. A pergunta que fica aqui no nosso olhar nessa manhã: por quem temos intercedido? Esse lugar em que o Senhor me coloca na Santa Casa, não posso mover o braço estava cheio de arames, cheio de ferro, cheio daquelas coisas que eu não sei os termos técnicos, e Deus fala: precisa ajudar essa moça, que não tem quem interceda por ela, não tem quem entenda a sua linguagem, não tem quem fale por ela. Irmão, irmã, talvez, esse talvez é retórico, porque eu posso afirmar categoricamente que todo deserto, que toda dor, que todo sofrimento que chegou até você, o Senhor de certa forma usa para abençoar outras pessoas. Amém, irmão? Olha só, é a viúva que está habilitada a falar com outras viúvas. É o pai que luta com o filho rebelde, que consegue ter experiência para trocar com o outro pai que o filho está chegando na adolescência. É eu que tenho duas, Juninho, e olho para você e falo: pode arrumar uma irmãzinha que vai dar certo. Vai dar certo. Tissara e Maitê são uma companheira da outra. Eu quero caminhar para a terceira coisa. Até aqui eu estou dizendo que nós precisamos depender única e exclusivamente do Senhor. Há uma idolatria no nosso coração, nos nossos dias, em que a gente acha que pelos nossos recursos, pela nossa capacidade, pelas nossas próprias forças, nós conseguiremos resolver, e a gente esquece que tudo vem do Senhor, tudo é pelo Senhor. A segunda coisa que eu estou dizendo para mim e para você nessa manhã é que nós precisamos nos colocar como intercessores. A expressão que vem no meu coração, pastor, é 72 anos de depósito de oração. Da outra vez que eu estive aqui, eu disse de como essa igreja abençoou a minha família lá no Veloso. Como essa igreja abençoou a minha família, permitindo que eu celebrasse o matrimônio. E a terceira coisa que o texto vai tomar o meu coração nessa manhã é sobre nós sermos generosos e abençoadores. Amém, irmãos? Você vai falar de dinheiro, pastor? Não. Vou falar de jornada, generosidade e será abençoador. Olha só, irmão, talvez a luta que você carregue no seu coração, você tenha orado assim já: só eu, Senhor, só eu que tenho isso, só eu que passo por isso. E o espírito de Elias toma o seu coração, e aí a gente acha que é só a minha casa, e aí Deus vem e te constrange e diz: tem mais 7.000 orando, tem mais 7.000 vivendo. E muitas vezes a gente passa, e eu quero falar disso como generosidade. Não é só você que está passando por luta, por dificuldade, por questões sociais. Olha só, irmão, eu poderia, e era o que ia no meu coração, até o Senhor dizer: vamos para uma conversa mais simples. Eu fiquei uns dias, uns anos, um tempo profundo estudando crise de amadurecimento, olhando crianças, adolescentes num grupo de pesquisa, e o grupo de pesquisa tem mostrado as crianças viciadas em pornografia, meninos aos 14 anos viciados nas bets, jogos. Tem garoto, essa semana eu fui visitar um pai, em que o pai dizia: pastor, ele está devendo para agiota, e ele só tem 19 anos, e ele começou a jogar jogos online aos 14 anos, faz 5 anos. E aí eu olho para isso com muito constrangimento, dizendo: eu preciso levantar mãos santas, porque eu tenho lutas, eu tenho dificuldades, mas isso é abençoador. É o Senhor que me permite cair de moto num dia que eu não podia cair de moto, porque no dia 8 ia ter programação lá no Novo Osasco, havia uma festa esperando, o Marcos com a Gisele ia fazer o culto, e eu não pude fazer o culto, não tinha uma cama para eu deitar na Santa Casa de Misericórdia. Eu queria convidar você nessa manhã, porque o versículo 3 vai dizer: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Irmão, irmã, essa jornada do povo no deserto é um povo saindo da sua casa, indo até o templo, ofertar ao Senhor, depois
voltar para o seu cotidiano e para a sua rotina. E aí Deus está dizendo, nesse trânsito entre ir e vir, como nós nos relacionamos com o Senhor. O convite nessa manhã é de total dependência. Talvez num dia comum, como era o meu, há 11 anos atrás, um acidente terrível de moto te leva para um lugar em que o Senhor quer trabalhar contigo. Talvez seja na bênção, na prosperidade, talvez você passou naquilo que você queria, você conseguiu aquele emprego que você queria, e a família agora está abençoada, e aí hoje, que manhã bonita, pastor, para mim, ver minhas filhas cantando, te louvarei, não importam as circunstâncias, abraçadas com a mãe, uma na frente, outra atrás, e a Gisele, deixa eu cantar, mas por um tempo a gente chorou tanto para isso. Meu irmão, minha irmã, o desafio do Senhor nessa manhã é para que você levante as suas mãos. Se nós estivéssemos no cenário pentecostal, essa expressão é banal para eles. Levanta a mão e dá glória. Mas isso não é expressão do pentecostalismo. Isso é expressão de gente que olha para o Senhor e diz assim, louvado seja o Senhor. Levantar as mãos é perceber que o Senhor nos toma pelas mãos, é a profecia de Isaías dizendo, eu te tomo pela mão direita, te digo, não temas, vai. Levantar as mãos é perceber que nós podemos levantar as mãos em clamor, em intercessão, levantar as mãos, por isso, irmão, irmã, o desafio é no nosso culto público. Ah, pastor, você quer que a gente seja pentecostal e fique... Não, irmão, é essa expressão de você desnudar o seu coração, que vontade de chorar aqui nessa manhã. Eu falo, não vou chorar, que senão o povo vai achar que eu estou precisando de algum cuidado, mas olhar e dizer, Senhor, obrigado pelas tuas misericórdias, porque o Senhor nos permitiu passar por aqui, porque a minha história cruza com este endereço. Queria, em nome de Jesus, desafiar você nessa manhã a levantar as suas mãos em 3 direções. A primeira é na dependência do Senhor. Irmão, irmã, não crie idolatria no seu coração. Tudo vem do Senhor, é pelo Senhor. Essa é a nossa perspectiva teológica, a soberania de Deus. Se você tem muito, é porque o Senhor permitiu. E se você não tem muito, é porque o Senhor o quer assim. Levante a mão, vocês que assistem na casa do Senhor. O que é assistir? O que é a casa do Senhor? A casa do Senhor é esse lugar em que você põe os pés. A casa do Senhor é onde você está. A casa do Senhor é na Santa Casa. A casa do Senhor é no trabalho. E a casa do Senhor deve ser o lar onde a gente se reúne. E as filhas olham o pai e a mãe dentro do carro chorando e falam, por que vocês estão chorando? Porque aí o Senhor faz eu e a Gisele lembrar de Filipenses capítulo 1, e aí eu falei, lê pra gente aí, eu estou dirigindo o carro, e a Gisele vai lendo, e a gente vai chorando, ai pastor, que santão, não é santão, é Deus dizendo, levante as mãos, você que assiste na casa do Senhor, levante as mãos, para interceder, para adorar e para abençoar. Qual é a história que o Senhor te permitiu passar, que serve de alento, de consolo, de desafio, de ânimo, de estímulo? Vocês que assistem na casa do Senhor há 72 anos, e até que o Senhor volte, porque vocês cantaram isso aqui, até que o Senhor venha, até que Ele volte, nós levantaremos mãos santas e diremos, bendito seja o Senhor, que tem cuidado de nós, que tem sustentado o teu povo, que tem ouvido e colhido as nossas orações. Eu queria, pastor Jairo, convidar a esposa para orar com a igreja. Vem aqui, por favor. Nós estamos lá em Carapicuíba, na primeira IPI. Debaixo da primeira IPI tem 2 congregações. Nós estamos envolvidos com muitas famílias e nós precisamos ficar lá com as mãos santas levantadas. E de vez em quando dá vontade de baixar a mão, de vez em quando dá vontade de largar a mão. E Jesus diz, quem pôs a mão não pode soltar. E nós queremos, em nome de Jesus, fazer essa oração nesse direcionamento de 3 lugares. Primeiro, agradecer, porque foi aqui que nós recebemos as mãos do pastor Jairo e de outros pastores, dizendo, sede fecundos, crescer, multiplicar, encher a terra. E hoje eu estou querendo sair daqui e comprar um cachorro,
Que o Senhor nos abençoe. Vou comprar um cachorrinho para expandir a casa. Será que eu convenço assim, de público? Agora a pressão ficou alta, né? Que o Senhor derrame cura, abra as portas, que o Senhor abençoe este lugar. E por fim, que este lugar continue sendo um lugar abençoador para a cidade, um lugar generoso do derramar do Senhor. Senhor, nesta manhã, Jesus, nós nos derramamos diante do Teu trono, Pai. Nos prostramos e levantamos as nossas mãos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, colocar o nosso rosto em pó e pedir que o Senhor, Pai, nos ajude a levantar as nossas mãos. Senhor, a manter as nossas mãos levantadas, Senhor, em adoração a Ti. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, enche as nossas vidas, Senhor. Enche este lugar da Tua presença, Senhor. Enche cada pessoa que adentrou, Senhor, esta casa, em nome de Jesus. E nos faça, Senhor, manter as mãos em pé. Senhor, que os meus irmãos que aqui estão, Senhor, mantenham as mãos para o alto, Senhor. Que sejam adoradores que te adoram, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Aqui e em qualquer lugar. Que as mãos fiquem, Senhor, levantadas. Senhor, levantadas para abençoar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que das mãos fluam bênção. Que das mãos fluam, Senhor, flua a Tua presença. Que das Tuas mãos, Senhor, flua sabedoria, discernimento. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos estender as nossas mãos, Senhor, para clamar, Senhor, para suplicar. Senhor, não nos deixa, Senhor, abaixar as mãos, Senhor. Não nos deixa, Senhor, esmorecer. Nos ajuda, Senhor, a ficar em pé na Tua casa. E onde nós estivermos, Senhor, que as pessoas olhem, Senhor, e vejam as nossas mãos, Senhor, levantadas para o alto. Espírito Santo nos enche. Espírito Santo faz o nosso coração ser terra fértil. Espírito Santo faz a nossa boca transmitir palavras de bênção. Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos instrumentos Teus. Senhor, que a nossa vida seja instrumento de cura, instrumento de libertação, instrumento de restauração. Senhor, em nome de Jesus, que as plantas dos nossos pés, Senhor, toquem locais santos, e quando não tocarem locais santos, o Senhor faça o local ser abençoado, em nome de Jesus. Pai, nós queremos ser a Tua voz neste lugar, nós queremos, Senhor, ser lugar de cura, Jesus. Senhor, como a nossa casa se posicionou como lugar de cura, Senhor, que nós, como servos Teus, como igreja Tua, colocada neste lugar, Senhor, seja lugar de cura, com mãos levantadas, em nome de Jesus. Aceita a nossa adoração nesta noite, Senhor, que a Tua palavra frutifique em nós, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a Tua presença ultrapasse as barreiras, Senhor, deste lugar, Senhor, saia das paredes, vá, Senhor, porta adiante, Senhor, vá porta adiante das nossas casas, do nosso trabalho, Senhor, que as pessoas que aqui estão nesta manhã, Senhor, sejam cheias de Ti, em nome de Jesus, nós Te suplicamos, nós Te adoramos, Senhor, que este lugar continue sendo lugar de bênção, em nome de Jesus, que o Senhor encha este lugar, Pai, cada dia mais, que este lugar seja lugar onde a Tua palavra e a Tua voz seja ouvida, e o Teu nome seja exaltado, e as mãos, Senhor, permaneçam em pé, em nome de Jesus, aleluia, Pai, amém.